Pai, no teu nome, Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor venha trazer entendimento da tua palavra, venha trazer direção, venha nos inspirar, venha colocar no meu coração as tuas palavras, na minha mente, para que venha ser transmitida àquelas pessoas que ouvirem, que verem esse vídeo, e que venham ser alcançadas pelo teu poder e pelo teu Espírito, e venham ser curadas, saradas, libertas, transformadas, porque no teu nome há poder, no nome de Jesus há poder. Assim eu oro, te dou graças em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, tudo bem? Hoje é um dia muito especial para mim. Eu cheguei há pouco tempo de um encontro com Deus, que é basicamente um retiro, só que o foco e o objetivo é o encontro com Deus, é ter um particular com Deus, é se desconectar do mundo e se conectar com Deus. E o mais interessante desse encontro com Deus, que é o Peniel, né, que é contato com Deus, falar com Deus, o mais interessante é que eu não achava que eu precisava. Isso que é o mais legal. No primeiro momento, para mim, eu não acreditava, não sentia essa necessidade. Mas, assim que eu percebi o agir de Deus, que Deus ele estava colocando tudo no seu devido lugar e que estava favorecendo tudo, todas as portas estavam se abrindo e tudo estava sendo favorável para que eu estivesse nesse lugar, nesse ambiente. Então eu simplesmente falei com Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, eu vou estar disponível para ti. Então eu tirei todas as barreiras, eu retirei todos os impedimentos, tudo aquilo que eu iria colocar como obstáculo que poderia ocorrer durante a ida, a volta, o momento ali de celebração, de reflexão, de encontro com Deus. Eu tirei as barreiras. E eu fui. E foi um mover, foi um agir tão grande. Eu entendi muitas coisas lá e Deus ele falou muito fortemente comigo no sobrenatural. Porque eu tinha muita dificuldade de entender com relação à profecia, a movimentos proféticos, com relação a determinados assuntos. Eu tinha uma certa dificuldade. Então essa experiência me fez entender a missão, o objetivo. Eu tenho que articular melhor a minha vida para cumprir com o meu chamado e o meu propósito. Sendo assim, eu gostaria muito de compartilhar hoje a visão. Eu gostaria de compartilhar essa visão contigo, porque mexeu comigo. Se tinha uma coisa que estava me paralisando, era o medo. Era o medo de pecar, o medo de cair, o medo de desagradar a Deus, o medo de ser um motivo de escândalo, porque muitas vezes eu estava cumprindo o meu chamado, cumprindo o propósito que o Senhor colocou no meu coração, mas aí no decorrer daquela missão, no decorrer do objetivo, enquanto eu estava cumprindo a missão, vinha alguma situação e me derrubava. Então sempre acontecia essa situação onde eu caía, onde eu desagradava a Deus, onde eu recuava, onde eu ficava paralisado pelo pecado, paralisado pelo medo ou por alguma situação. E nesse encontro com Deus, eu recebi uma palavra que é: a minha graça te basta. E o engraçado é que foi ministrada por Deus ao meu coração. Eu ouvi Deus falando comigo: a minha graça te basta. Eu entendi esse entendimento, eu tive esse entendimento onde eu percebi que eu tenho ali as fraquezas, mas eu não posso deixar ela me parar. Se eu cair, se eu falhar, eu vou me arrepender, eu vou me levantar, eu vou passar o período que eu tenho que passar me limpando, me santificando, me conectando de volta com Deus, e eu vou prosseguir. Só que eu não posso me conformar com o pecado e nem aceitar que a minha vida seja baseada em quedas. Eu tenho que me livrar desse peso, ter o entendimento, ter a mente transformada e prosseguir de glória em glória e não de queda em queda. Então, essa declaração não é uma declaração de quem venceu, de quem chegou, de quem alcançou. Não, é uma declaração de alguém que continua falho, pecador, errante, mas com a mente transformada em Cristo, com esse entendimento, eu vou buscar constantemente permanecer de pé. E é necessário jejum, oração, comunhão, um momento de encontro com Deus, no particular com Deus, para que as forças sejam renovadas, porque o mundo jaz do maligno. Então, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca, então eu não posso dar ênfase para a carne. E há uma guerra, assim como está escrito em Gálatas, há uma guerra do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. E eu vou fortalecer aquilo que todos os dias eu pratico. Então, se eu pratico aquilo que agrada a Deus, eu vou fortalecer o espírito. Mas se eu vacilar e descuidar em algum momento, a carne ela prevalece. Então,
eu declaro, eu continuo sendo falho e pecador, porém, com a mentalidade transformada, eu luto contra o pecado, eu luto contra as fraquezas, com o objetivo de alcançar o reino dos céus e proclamar a glória de Deus e viver essa glória, para não ser hipócrita, de falar e não viver. Então eu devo falar sim, eu devo pregar o evangelho, mas eu devo viver primeiramente na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ciclo de amizade, no meu emprego, onde eu estiver, na minha empresa, onde eu estiver, eu tenho que viver a glória de Deus. Eu não posso deixar a hipocrisia tomar conta. E é por isso que eu faço esse depoimento. O segundo é o objetivo. Tem um objetivo muito claro, muito definido. Uma vez que eu entendi quem é Deus, uma vez que eu tive experiência com Deus, uma vez que eu vivi certas situações que me mostraram racionalmente que existe um Deus Criador, que existe um Cristo Redentor, que existe o Espírito Santo Intercessor, e que existe a salvação da minha alma, e que eu estava perdido e eu fui restaurado, eu não posso, sendo consciente disso, não fazer nada a respeito. E é por isso que eu estou aqui proclamando que Deus é bom, e que a vontade dele para nossas vidas é boa, perfeita e agradável. E lá em Jeremias vai estar escrito: bem sei eu os planos que eu tenho a respeito de vós, planos de vos fazer prosperar, planos de paz, e não de mal, e não de vos causar dano. Então, o Senhor ele tem planos para nossas vidas. Mas, assim como o Senhor ele tem plano para nossas vidas, o inimigo também ele tem planos. E se nós não dermos ouvidos à voz de Deus, nós vamos acabar dando ênfase ou ouvidos para o inimigo. E assim como os planos de Deus é de nos fazer prosperar, nos dar paz, nos abençoar, ser conosco, nos acompanhar, nos auxiliar, nos levar para o céu, o inimigo ele quer matar, roubar e nos destruir. Então cabe a nós, eis que hoje ponho a escolha. Se escolher a Deus é a bênção, e se não escolher a Deus é a maldição. Eis que ponho diante de vós a escolha, ou bênção ou maldição. Então a decisão pertence a nós, a escolha pertence a nós. Deus ele não vai nos obrigar a servir a Ele. Ele não vai nos obrigar a andar nos caminhos dele. Pelo contrário, Ele é bom. E o que Ele já fez por nós é mais que suficiente para que nós, de livre e espontânea vontade, o reconheça como Senhor e Salvador e busque a face dele para entendimento do nosso futuro, para que venhamos entender qual é essa vontade boa, perfeita e agradável e andarmos nela e vivermos uma vida gloriosa em Deus. Seja a nossa família, seja o nosso trabalho, a nossa empresa, os nossos bens, os nossos filhos. Uma vez que estamos no Senhor, uma vez que andamos nos seus caminhos, a nossa vida, mesmo tendo as dificuldades, os dias maus e as situações difíceis, ainda assim com Deus, ela será gloriosa. Por quê? Porque tudo isso aqui é passageiro e há um reino nos esperando. Que reino é esse? O reino dos céus. Certo? Então hoje, nesse primeiro momento, a missão, já falei do objetivo, né? A esperança, a fé, a crer em Deus. A missão é uma missão apostólica. É uma missão de fazer. Jesus, em Mateus 28, versículo 19, ele disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinai a andar, a obedecer as minhas palavras. Ensine eles a obedecer as minhas palavras. E ensinar é uma missão que cabe a mim. Primeiro eu tenho que viver. Depois que eu vivo, eu pratico no meu dia a dia, eu ouço, aprendo, porque Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei. Primeiro eu recebo, depois eu passo adiante. Eu recebo, eu aplico, eu vivo no meu dia a dia e eu passo adiante. Então, qual é a missão? Ministrar na sua vida uma visão de crescimento para que você receba do Senhor, para que você aprenda a se comunicar com o Senhor, aprenda a ter um relacionamento com Deus, aprenda quem é Deus, como andar com Deus, como ter um relacionamento com Deus, ter sua própria intimidade com Deus, suas experiências, receber do Senhor e depois levar adiante. Você vai ouvir, você vai entender, você vai ser consolidado e você vai levar essa palavra, levar adiante, falar a outras pessoas. E para isso acontecer, nós temos que primeiro fazer o seguinte: um autoexame. Um autoexame. Visão apostólica, aula 1. Autoexame. Nesse autoexame, nós precisamos entender o porquê que eu preciso de Deus. Qual que é a minha condição? Por que eu preciso de Deus? E para nós entendermos isso, nós vamos lá em Efésios.
Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos em vossas transgressões e pecados. A nossa condição era qual? Qual que é a nossa condição atual? Qual que é a condição que estamos agora, nesse momento? Mortos. Por que mortos? Porque que a nossa condição, a condição daquela pessoa que não tem a Deus é de morte. Eu creio que no nome de Jesus estou vivo. Mas por que a maioria das pessoas agora que não estão andando com Deus, a condição é morte? Que não conhece a Deus, a condição é morte. Por quê? Primeiro, estão afastados de Deus. Por que estão afastados? Isaías 59, versículo 2. Porque as vossas transgressões, ou seja, os vossos pecados, que é tudo aquilo que desagrada a Deus, trair, mentir, roubar, furtar, matar, adulterar, se prostituir, tudo isso e outras coisas mais, desagrada a Deus. E nós que praticamos isso, nós que vivemos nessa terra e que nascemos já com esses desejos e praticamos tais coisas, já estamos mortos. Mas mesmo que você não pratique isso e ande com a sua vida reta, mas ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, ainda está longe de Deus. Por quê? Lá em Gênesis vai estar escrito que Deus, ele faz o homem. E como que é isso? Deus, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que está no plural? Porque é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo. A Trindade são um só. Mas quando Deus foi criar o homem, ele fez o homem a imagem e semelhança. Se Deus nos fez a imagem e semelhança, nós somos filhos. Nós somos filhos. O inimigo, para tentar corromper a criação, o inimigo ele invadiu, entrou naquele cenário perfeito que Deus criou, corrompeu o ser humano e fez com que eles pecassem contra Deus, desobedecendo à vontade de Deus. Então aquilo que era a imagem e semelhança de Deus, deixou de ser a imagem e semelhança de Deus e se tornou imagem e semelhança do maligno. Nos tornamos então inimigos de Deus. Se Deus nos fez a imagem e semelhança dele, em obediência, em fidelidade e integridade, quando nós aceitamos a proposta do inimigo e pecamos contra Deus, desobedecendo a ordem que ele nos deu, nós nos tornamos a imagem do maligno. A partir desse momento há uma divisão entre nós e Deus. Os nossos pecados, a desobediência nossa, faz separação entre nós e Deus. E Deus, quando ele olha para nós nessa condição, nós estamos mortos. A nossa condição é morto. Estamos mortos para Deus. Estamos mortos para Deus. Então, nós estávamos como? Mortos. Por quê? Por causa do nosso pecado, da nossa desobediência. Nós costumávamos viver, mortos em pecados e transgressões, nos quais costumávamos viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, do espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O inimigo, ele atua nas pessoas que vivem em desobediência a Deus. Porque lá no começo, a desobediência com Deus fez com que Deus se afastasse, fez com que o pecado afastasse Deus do homem. Deus se afasta do homem para que o homem não morra, porque Deus é santo. E se o pecado entrar diante de Deus, é consumido. Porque a sarça ardia e não se consumia. Por quê? É pura, estava puro. Deus purificou. Mas o pecado, se entrar diante de Deus, é consumido pela glória. Então, o pecado ele faz essa separação. E o espírito da desobediência está agindo na vida das pessoas que não andam com Deus. É por isso que as pessoas praticam as coisas que desagradam a Deus. Anteriormente, todos nós, andávamos, vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos pecaminosos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Nós merecíamos ser punidos, castigados. E lá no começo, quando houve essa queda dos representantes da humanidade, lá no começo, quando os primeiros homens pecaram, as primeiras pessoas que representaram nós pecaram, eles pecaram e toda a humanidade caiu. Toda a humanidade caiu.
E a partir daí nós nos tornamos natureza pecaminosa. Deixamos de estar próximo de Deus, perdemos a legalidade de estar próximo de Deus. Então deixamos de agradar a Deus, deixamos de ter legalidade para estar diante de Deus. Por quê? Porque o pecado nosso que cometemos, se nós nos apresentarmos diante de Deus, seríamos consumidos, seríamos destruídos. Então Deus ele se afasta para que o homem não morresse. Até aí tudo bem, né? Beleza. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, Deus é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Deus é rico em misericórdia. Nós estamos vivos pela misericórdia. Você está ouvindo essa palavra pela misericórdia. Você está recebendo essa palavra pela misericórdia, porque Deus ele te ama, Ele quer te salvar. Ele quer te redimir dos seus pecados, Ele quer te trazer de volta para Ele. Então nós precisamos, por que nós estamos fazendo uma análise, um autoexame, para entender que precisamos de Deus, e nós vamos chegar lá. Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Deus nos deu a vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Ou seja, nós estávamos lá, mortos. Uma pessoa que morreu não escolhe a roupa que vai vestir, não escolhe nada, não tem escolha, não tem opinião, não tem vontade, não tem nada. Está morto, não se mexe, não fala nada, acabou. Acabou a esperança, morreu, acabou. Então a nossa condição era essa, morto. Quem via, balançava a cabeça e falava, morreu, acabou. Essa era a nossa condição, mortos. E Deus, quando olhou para nós, teve misericórdia. Ele teve compaixão. O que significa isso? Imagine que Deus ele poderia nos condenar, poderia ter acabado ali. Morreu, acabou, segue o barco, toca a vida. Não. Deus ele teve misericórdia. E a misericórdia do Senhor chegou até nós. E a partir daí, mesmo que nós não soubéssemos que estávamos mortos, Deus ele é tão misericordioso que chegou até você essa palavra, falando, você está morto. Estamos mortos. Enquanto nós estivermos longe de Deus, estamos mortos. E nós vamos entender o porquê. E Deus que é rico em misericórdia, nos deu a vida em Cristo. Como assim? Nós estávamos ali mortos. Quando Jesus Cristo ele veio que lá no começo, quando o homem pecou, Deus ele sentenciou a serpente, que é o inimigo que é Satanás, sentenciou a serpente, sentenciou a mulher, sentenciou o homem. E fez uma profecia, e proferiu uma promessa. Do ventre da mulher nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás. E essa promessa se cumpriu em Jesus. Quando ele pagou o preço na cruz do Calvário, Satanás ele foi esmagado, ele foi subjugado. E agora, a chave do reino dos céus, da terra, do abismo, da morte e da vida, está na mão de Jesus. E é por isso que Jesus tem a chave da vida. E ele trouxe-nos de volta com um bom preço, pagando os nossos pecados. Uma vez que nossos pecados foram apagados, nós podemos chegar até Deus. Sem impedimento algum. Só que para isso precisamos entender que precisamos de Deus. E essa é a segunda parte. Por que eu preciso examinar a mim mesmo? Porque eu preciso entender a minha condição. Porque se eu não entender a minha condição, eu não vou buscar socorro. Imagine que você está numa casa e essa casa começa a pegar fogo. Se você não souber o perigo que está ali do seu redor, você não vai buscar ajuda. Então se você está dormindo, você não vai buscar socorro, você não vai ligar para a emergência. A mesma coisa acontece com nós, com as pessoas que não entendem, que não fizeram a autoanálise, não perceberam que a vida ela tem um propósito. Nós não existimos por existir. Deus nos criou por um propósito. E se nós não fizermos uma autoanálise e perceber a nossa condição e recorrermos a Deus, seremos condenados. Se nós não entendemos a nossa condição e recorrer a Deus, estaremos perdidos. E eu vou explicar um negócio aqui. Na oração do Pai Nosso, nós vamos entender: Pai Nosso, que estais no céu. Primeiro, porque se existe o Pai Nosso, nós temos a semelhança, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, o que define que o Pai é nosso? Quando nós andamos de acordo com o Pai. Quando nós agimos de acordo com o Pai. Se o meu filho, se a minha filha anda comigo, ela vai aprender os meus costumes e os meus hábitos. E ela vai ser parecida, ela vai começar a falar parecido, ela vai começar a agir parecido.
Minha filha me vê orando, ela vai começar a orar. Minha filha me vê louvando, ela vai começar a louvar. Minha filha me vê tendo paciência, ela vai começar a ter paciência. Minha filha me vê tendo calma, falando baixo, ela vai começar a falar baixo. Minha filha me vê brincando, sorrindo, louvando, agradecendo, ela vai começar a agir de acordo. Imagem e semelhança. Então eu vejo que minha filha ela tem a minha imagem, ela tem a minha semelhança. Ela tem um pensamento parecido com o meu. Ela tem características minhas. Então, por isso define Pai Nosso. Eu tenho características de Deus. Eu ando parecido, eu penso parecido. A minha mentalidade, eu me comporto parecido com Jesus. Então, imagem e semelhança. Pai Nosso. E esse Pai Nosso está onde? No céu. Está no céu. Ou seja, elevado. Se existe um Pai Nosso que está no céu, existe o Pai que não é meu, mas que é dos desobedientes, das pessoas desobedientes a Deus, e que está em outro lugar. Não está no céu. Então essas pessoas que têm a imagem e semelhança do maligno, elas se comportam de acordo com o maligno. Desobediente a Deus, ingratos aos pais, só anda em pecado, só anda em mentira, só anda em fornicação, só anda em baixaria, só anda em briga, só anda em bebedice, só anda se prostituindo, só anda mentindo, só anda traindo a esposa, só anda agindo de forma errada, roubando, só anda matando. Esse tipo de comportamento revela quem é o pai. Quem é o pai? Quem é o pai dessa criança que age desse jeito? É quem tem esse comportamento. Porque aprendeu com quem? Com o pai. Esse pai não está no céu. Então, o Pai Nosso que está no céu, eu tenho características do Pai Nosso. Eu ando e eu me comporto e eu tenho a mentalidade do Pai Nosso. Agora, se eu não ando, não me comporto e não estou de acordo com o Pai Nosso, é porque o Pai está em outro lugar, não no céu. Sendo assim, depois de fazer essa autoanálise, eu percebo que eu preciso de Deus. Porque a minha condição é de condenação. O que eu vivo é condenável. A situação que eu vivo é uma situação de pecado, de condenação. Se você não se atentar a isso, não perceber a condição que você está agora, é capaz de tudo estar pegando fogo e você está dormindo. A casa está pegando fogo e você está dormindo, porque não percebeu o perigo que você se encontra. O perigo é o qual? Que você está sendo inimigo de Deus. Está em desobediência. E que em algum momento, toda essa misericórdia que Deus está te dando vai pesar como juízo. Vai se transformar em juízo contra você. Porque você teve tempo para buscar a Deus, teve tempo para se arrepender, mas preferiu viver de forma desagradável a Deus. Então, faça essa autoanálise. Deus nos ressuscitou com Cristo. Qual era a nossa condição? Estávamos mortos. Mas quando Cristo pagou o preço, nós ganhamos a oportunidade. Agora você pode escolher. Você pode escolher. Antes de Jesus pagar o preço, o pecado nos impedia de chegar a Deus. Agora que Jesus pagou o preço, nós ganhamos a oportunidade. Tem um livre-arbítrio. Pode viver sua vida do jeito que você quiser. Você escolhe viver do jeito que agrada a Deus ou do jeito que não agrada a Deus. Mas a forma que você vive determina e reflete o caminho que você vai, o destino final. A forma que eu vivo, o jeito que eu me comporto, o pensamento que eu tenho, me mostra o destino final. O jeito que eu vivo me mostra o destino final. Sendo assim, Jesus pagou o preço. Agora nós podemos escolher. Nós estamos aqui na graça. Você pode escolher ou andar com Deus ou não. E há consequências. Se você escolher andar com Deus, você vai viver de acordo. Por quê? Por causa do Pai Nosso. Agora, se você escolher não andar com Deus, você vai viver de acordo. Porque o Pai que não está no céu. Deu-nos a vida, Jesus Cristo nos deu a vida, quando ainda estávamos mortos em transgressões e pecado. Pela graça, agora sim, a graça nos alcançou e nós podemos ser salvos. Como que eu sou salvo? Se eu crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Ele morreu pelos meus pecados, pagou a dívida, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, foi até Deus, e está com Deus, e Ele preparou o lugar para mim, Ele está me aguardando para eu ir morar lá. Se eu crer em Jesus que me salvou, que me redimiu, que me perdoou, que me salvou e que me aguarda no céu, eu serei salvo. Se eu creio nisso e eu aceitar, e eu confessar como em um casamento, que você declara, eu aceito, se você aceitar esse preço, esse sacrifício que foi feito por Jesus, você receber esse perdão de Deus,
você confessa com a sua boca, você crê com o seu coração, você será salvo. Eu creio no meu coração. Eu creio que Jesus morreu, pagou pelos meus pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está à direita de Deus, me aguardando. E Ele vai vir me buscar, Ele vai me buscar. Eu creio nisso, eu confesso com a minha boca, como em um casamento. Eu declaro, eu creio em Jesus Cristo, eu recebo como meu Salvador, eu sou salvo. A primeira parte, o primeiro ponto essencial é reconhecer, é uma autoanálise, reconhecer a minha condição atual, reconhecer que eu preciso de Deus, buscar a Deus, recorrer a Deus, aceitar a Cristo, o perdão de Cristo, aceitar a Deus como meu Salvador, Jesus Cristo como meu Salvador, e aí sim seguir os próximos passos que aprenderemos mais para frente. Sendo assim, eu quero finalizar fazendo uma ilustração. Vamos fazer uma ilustração. Nós somos um peixe. Vamos colocar, nós somos um peixe. Cada um escolhe o peixe que quer ser. Nós somos um peixe. E o peixe, ele só sobrevive plenamente no oceano. Agora, tem pessoas que escolheu sair do mar, usar aquela máscara com água do oceano, ou com qualquer tipo de água, e andar pela terra. Só que você não está livre, você está preso, você está condicionado àquilo. Aquilo é o pecado. Aquilo é a morte. Aquilo é o que te afasta de Deus. É a sua mentalidade, é a sua falta de visão, a sua falta de entendimento te afasta de Deus. Então, você decidiu sair do mar, sair da plenitude de Deus e viver a sua vida do jeito que você quer. Você está longe de Deus. Agora, se você retira um peixe da água, ele, pouco tempo depois que ele sai da água, ele morre. Ele morre. Por quê? Porque ele está fora do seu habitat natural. Ele não está em plenitude. Ele morre. Se você tira uma árvore da terra, ela morre. Se você tira um peixe do oceano, ele morre. Se você tira um ser do seu habitat, você tira o urso, que é de um habitat gelado, e coloca no habitat quente, ele morre, porque ele não foi feito para aquilo. Ou seja, se Deus nos fez e nos criou, Ele nos formou, nós só conseguimos ter plenitude nele. Então, se nós não estamos em Deus, nós estamos vivendo longe de Deus, pode ter certeza que uma hora ou outra, que a sua condição é morte. Se você não está em Deus, a sua condição é morte. O que eu faço? O que eu posso fazer? Volta para Jesus. Entende quem é Jesus, entende quem é Deus. Busque a Ele, confesse a Ele como Salvador. Se você crê em Jesus Cristo, que Ele morreu pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus, nos aguardando e tem uma vida eterna nos esperando, confessa com a boca, aceita Cristo. Comece a buscar o direcionamento para uma vida plena em Cristo Jesus. Volta para o oceano. Vem para Deus e viva a plenitude que existe no Senhor. Amém? Então, essa é a primeira parte. Visão apostólica. Visão apostólica. Essa é a primeira parte. Aprender a andar com Deus. Primeira parte. Autoexame. Por que eu preciso de Deus? Por que eu necessito de Deus? Eu preciso reconhecer a Deus. Porque a minha condição é miserável. E longe dele eu estou morto. E eu só tenho vida nele. E Jesus, Ele me perdoou na cruz do Calvário. E eu preciso aceitar a Cristo para receber esse perdão que foi depositado, mas eu ainda não aceitei. E quando eu aceito, eu recebo esse perdão. E eu passo a ser filho de Deus. Eu deixo de ser inimigo e eu me torno filho. Amém? Então que o Senhor venha te abençoar, te guardar, te proteger e iluminar todos os seus caminhos. Que essa palavra te ajude diariamente. Deus abençoe.